No último vídeo, nós vimos como aplicar esse Teorema 1, que trata de derivada e integral de séries de potências, para encontrar representações por séries de potências para funções como estas. Eu expliquei a solução desse exemplo 2, e depois do exemplo 2, no slide você vai encontrar outros dois exemplos, exemplo 3 e exemplo 4. Eu recomendo que você leia esses exemplos 3 e 4, mas eu não vou explicá-los aqui em vídeo. O que eu quero explicar neste vídeo é como a gente pode encontrar representações por séries de potências para funções que não podem ser escritas nesta forma. Todas as funções que eu mostrei até agora nos exemplos podem ser escritas nesta forma: somatório de AI de x vezes FI de BI de x, onde para cada I de 1 a m, sendo m um inteiro positivo, AI e BI são funções polinomiais e FI é uma função que pode ser obtida por meio de uma quantidade finita, possivelmente nula, de derivações ou integrações sucessivas da função 1 sobre 1 menos x. Lembre-se que essa função aqui estava sempre presente nos exemplos que eu expliquei nos últimos vídeos, porque sempre que eu precisava usar a fórmula da soma de uma série geométrica, eu lembrava que toda série geométrica de razão R, quando converge, tem soma dada por 1 sobre 1 menos R. Então, essa função estava sempre presente nas explicações que eu dei nos últimos vídeos. Para entender como as funções que mostramos até agora, nos exemplos anteriores, são desta forma, vamos pegar a função do exemplo 4. A função y de x igual a produto de um polinômio com a função logaritmo de x na base 2. A fórmula da mudança de base nos permite escrever esse logaritmo de x na base 2 como sendo o quociente do ln de x por ln de 2. Então a função y pode ser escrita agora assim, ó, onde a gente tem um polinômio vezes a função ln de x. Toda essa expressão aqui na frente é um novo polinômio, né? Polinômio dividido por constante continua sendo um polinômio. Agora, o ln de x é uma primitiva da função 1 sobre x. E a função 1 sobre x se relaciona com essa função 1 sobre 1 menos x, porque 1 sobre x pode ser escrita numa forma semelhante a esta aqui, onde ao invés de x, colocamos 1 menos x. Ou seja, 1 sobre x pode ser escrita assim. Essa integral pode ser resolvida por substituição. Considere uma variável u definida por 1 menos x. Então, fazendo a substituição aqui nessa integral, ficamos com a integral de 1 sobre 1 menos u com relação a u. Depois que a gente resolve essa integral, a gente pode colocar de volta 1 menos x no lugar de u. Isso nos diz que esta integral pode ser vista como uma composta de duas funções nessa forma aqui, ó. f1 de b1 de x, onde b1 de x, a função mais interna, é a função polinomial, que eu vou colocar no lugar da variável u, enquanto que a função mais externa, essa função f1, seria o resultado desta integração com relação a u. Então, com isso a gente vê que a função y pode ser escrita como um produto de função polinomial, aqui na frente, multiplicando uma composta, sendo que essa composta é da forma f1 de b1 de x, onde b1 de x é uma função polinomial, que eu vou colocar na variável u aqui dentro, da função f1 de u.
E quem é f1 de u? f1 de u é a integral de 1 sobre 1 menos u. Pronto. Então, esta função y, escrita assim, está nesta forma. E, consequentemente, podemos dizer que a função y tem a forma indicada aqui na equação 5, sendo que, no caso, temos apenas uma parcela, né? Bom, isso é só para ilustrar mais ou menos o que é que eu quero dizer com essa equação 5, tá? Todos os exemplos que eu mostrei até agora envolvem apenas funções que podem ser escritas nesta forma. Mas existem funções importantes e simples que não podem ser escritas nesta forma. Por exemplo, funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, etc. Funções exponenciais, incluindo as chamadas trigonométricas hiperbólicas, que são também funções exponenciais, de certa forma. E as funções potências com expoentes fracionários, incluindo raízes quadradas, raízes cúbicas, etc. Essas funções não podem ser escritas nessa forma aqui. Então, para encontrar representações por séries de potências para funções que não podem ser escritas na forma indicada na equação 5, vamos precisar aprender a usar séries de Taylor e de Maclaurin. Relembre de cálculo 1 que uma função f real com domínio A é dita de classe C infinito num ponto x0 em seu domínio, se f tem derivadas de todas as ordens nesse ponto x0. Ou seja, f é dita de classe C infinito se para todo n natural existe a derivada enésima de f no ponto x0. Dizemos que f é de classe C infinito num subconjunto de seu domínio se essa função f é de classe C infinito em todo ponto desse subconjunto. Quando este subconjunto é o próprio domínio da função f, podemos dizer simplesmente que f é de classe C infinito. Ou seja, quando a gente diz f é de classe C infinito, sem especificar onde, estamos querendo dizer que f é de classe C infinito em seu domínio, no sentido que para cada ponto de seu domínio existe a derivada de qualquer ordem dessa função nesse ponto. E quando dizemos que f é de classe C infinito num subconjunto de seu domínio, que aí não precisa ser em todo o domínio, mas num subconjunto dele, isso significa que f é de classe C infinito em todo ponto desse subconjunto. No que segue, um intervalo vazio, que não possui elementos, ou unitário, que contém apenas um elemento, será chamado intervalo degenerado. Note que um intervalo é não degenerado se e somente se ele tem infinitos pontos. Ou seja, um intervalo não degenerado, por definição, é um intervalo que nem é vazio e nem é unitário. Ou seja, um intervalo não degenerado possui o quê? Possui dois ou mais elementos. Isso é um intervalo não degenerado. Mas se um intervalo possui dois ou mais elementos, ele necessariamente possui infinitos elementos, porque entre dois elementos distintos de um intervalo existem infinitos elementos. E a recíproca é mais fácil ainda. Se um intervalo tem infinitos pontos, então é falso que ele tenha zero elementos e é falso que ele tenha apenas um elemento, porque ele possui infinitos pontos. Se ele não tem zero elementos e também não tem apenas um elemento, então tem dois ou mais elementos, ou seja, então é um intervalo não degenerado. Teorema 2. Seja f uma função real com domínio A. Suponha que essa função é de classe C infinito no intervalo não degenerado I contido em seu domínio, e suponha que esse intervalo não degenerado I contenha um ponto x0. Se existe alguma representação dessa função f como série de potências dessa forma nesse intervalo I, então todos os coeficientes nessa representação são dados por esta fórmula aqui. A n igual a derivada enésima de f em x0 dividida por n fatorial. Ou seja, toda representação de f como série de potências em I, se existe alguma, é da forma f de x igual a somatório
daquele a n, dado na equação 6, vezes x menos x0 elevado a n. Toda representação de f como série de potências no intervalo i é desta forma. A demonstração do Teorema 2 é simples e vale a pena explicá-la aqui. Note que para todo n e k números naturais, a derivada késima da potência x menos x0 elevado a n é dada por esta fórmula, que diz que quando k é maior que n, essa derivada késima de x menos x0 elevado a n é igual a zero. O que é fácil de entender, porque cada vez que a gente deriva uma função potência, o expoente reduz uma unidade. Então, se a gente faz uma quantidade de derivações maior do que o expoente, a função vai se anular. Essa derivada késima vai ser zero. E lá em cima, a fórmula também é fácil de verificar com exemplos. É fácil você se convencer de que essa fórmula está correta com exemplos. É claro que essa verificação não é uma prova, mas serve para você se convencer provisoriamente. Se quiser provar, a prova é por indução. A partir de exemplos, nós chegamos na fórmula que pode ser provada por indução matemática. Mas vamos verificar aqui, escolhendo valores para x0, para k e para n. Digamos que x0 seja 0, k seja 3 e n seja 5. Então aqui temos, no caso, a derivada terceira de x elevado à quinta. De acordo com esta fórmula, essa derivada vai ser dada por 5 vezes 4 vezes 3 vezes x elevado ao quadrado. E realmente esta é a derivada terceira de x elevado à quinta, como você pode verificar facilmente. Agora vamos avaliar essa derivada em x0, ou seja, vamos colocar o valor x0 no lugar da variável x no resultado dessa derivada aqui. A derivada késima de x menos x0 elevado a n avaliada no ponto x0 vai ser zero quando k for menor que n, porque nesse caso o expoente aqui do resultado, esse n menos k, vai ser um número positivo. Sendo ele um número positivo, aqui, quando colocamos x0 no lugar desse x aqui, essa potência vai se transformar em 0 elevado a esse número positivo, que é 0. No caso em que k é igual a n, essa derivada vai resultar em n fatorial, porque o fator x menos x0 elevado a n menos k vai se transformar em 1, e os outros fatores aqui na frente vão resultar em n fatorial. Perceba isso, ó. Se esse k é igual a n, esse produtório aqui vai até o fator 1. Ou seja, vai ser n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc. até 1. Ou seja, vai ser o fatorial de n. E do outro lado aqui, quando eu ponho x0 no lugar da variável x, eu fico com x0 menos x0 elevado a n menos k. Supondo que k seja igual a n menos k lá em cima vai ser 0. E aqui embaixo, na base, eu vou ter 0 também. Vou ficar com x0 menos x0. Ou seja, esse último fator vai ser igual a 0 elevado a 0, que é igual a 1. Veja que aqui a gente está lidando com uma operação entre números naturais. Esse 0 elevado a 0 não é uma forma indeterminada, porque aqui a gente não está falando de limite. A gente está falando de operação entre números naturais. E nesse contexto, 0 elevado a 0 é um valor bem definido e é igual a 1. O último caso, quando k é maior que n, essa derivada aqui, avaliada no ponto x0, vai me dar 0, simplesmente por causa da fórmula mostrada acima, né? Nós já tínhamos visto que quando k é maior que n, essa derivada aqui é a função identicamente nula, de modo que essa função identicamente nula avaliada no ponto x0 me dá o valor 0.
Pronto. Esta fórmula nos ajuda a calcular a derivada késima da função f no ponto x0. Considerando que f tem esta representação por série de potências em torno do ponto x0, para calcular a derivada de ordem k da função f no ponto x0, basta calcular a derivada de ordem k no ponto x0 desta série de potências, o que significa calcular a derivada de ordem k no ponto x0 de cada uma dessas parcelas aqui. Perceba que essas parcelas são da forma an vezes uma potência que já sabemos derivar. E note que a derivada késima desta potência só vai ser não nula no caso em que k for igual a n. É o que está sendo dito aqui, ó. Essa derivada só vai ser não nula nesse caso, quando k é igual a n. Nos demais casos, quando k é menor que n e quando k é maior que n, essa derivada vai ser zero. Então, quando eu derivo k vezes essa série de potências no ponto x0, apenas uma das parcelas aqui vai ter uma derivada não nula. As outras parcelas vão sumir, vão se anular nessa derivada késima no ponto x0. A única parcela que possui derivada késima no ponto x0 diferente de zero é justamente a parcela cujo índice é k, a parcela correspondente a n igual a k. Isso nos diz que a derivada késima deste segundo membro no ponto x0 é isso aqui, ó, ak vezes k fatorial. AK veio daqui, considerando n igual a k. E k fatorial é justamente a derivada késima desta potência no caso em que n é igual a k, no ponto x0. Ou seja, temos que derivada késima de f no ponto x0 é igual a ak vezes fatorial de k. Aí você pode dividir por k fatorial esta igualdade, que vai nos dar o seguinte: para todo n natural, a n é a derivada enésima de f em x0 dividida por n fatorial, que é o que queríamos demonstrar. Essa fórmula aqui foi demonstrada. Definição 3. Seja f uma função real com derivadas de todas as ordens no ponto x0. Ou seja, f é uma função de classe sem infinito nesse ponto x0. Uma série de potências escrita nesta forma, onde os coeficientes são dados por esta fórmula, é chamada série de Taylor da função f em torno de x0. Então, o que é uma série de Taylor de uma função f em torno de um ponto x0? É uma série de potências onde cada coeficiente an é da forma derivada enésima de f em x0 dividida por n fatorial. Sempre quando a gente escreve uma série de potências assim, a gente chama isso de série de Taylor dessa função que está sendo representada. Uma série de Taylor em torno do ponto x0 igual a zero é dita uma série de Maclaurin. Ou seja, série de Maclaurin é simplesmente um caso particular de série de Taylor, quando o centro da série de potências é zero. Nos exemplos 5 a 8 a seguir, mostramos como obter séries de Taylor ou de Maclaurin para algumas funções, supondo que elas sejam analíticas. A questão de como saber se uma dada função é analítica será tratada posteriormente no Teorema 3 e no Corolário 4. Então, nos próximos exemplos, eu não vou me preocupar com essa questão de se a função dada é analítica ou não. Eu vou apenas supor que ela seja analítica num dado ponto x0 e, a partir daí, calcular uma representação em série de potências para ela usando essa fórmula aqui, tendo como base o Teorema 2. Exemplo 5. Considere a função f dada por f de x igual a cosseno de x.
Esta é uma função de classe sem infinito em R, porque ela possui derivadas de todas as ordens em qualquer ponto. Supondo que f seja analítica no ponto x0 igual a 0, vamos encontrar sua série de Maclaurin. Essa condição de f ser analítica em x0 igual a 0 só vai ser verificada no final desse slide. Por enquanto estamos apenas supondo que isso é verdade, e de fato é verdade, f é analítica em x0. Para todo n natural, temos que a derivada enésima de f no ponto x0 é dada por esta fórmula. Observe que quando a gente deriva a função cosseno uma vez, a gente obtém menos seno. Quando a gente deriva de novo, a gente obtém menos cosseno. E se derivamos novamente, obtemos seno. Derivando a função seno, voltamos para o cosseno. Então, as derivadas de diferentes ordens da função cosseno se repetem de 4 em 4. Cosseno, menos cosseno, seno, volta para o cosseno e assim vai. Então, nessa fórmula, temos as derivadas de todas as ordens da função f no ponto x0. E para isso só precisamos considerar 4 casos. O caso em que n é múltiplo de 4, ou seja, 4 divide n, ou seja, n dividido por 4 deixa resto 0. Isso é o primeiro caso aqui. O segundo caso é quando a divisão de n por 4 deixa resto 1. O terceiro caso é quando a divisão de n por 4 deixa resto 2. E o último caso é quando a divisão de n por 4 deixa resto 3. Podemos reagrupar esses 4 casos aqui em apenas 2 casos, n par ou n ímpar. Quando n é ímpar, essa derivada aqui é 0. Isso corresponde aos casos em que a divisão de n por 4 dá resto 1 ou resto 3. Se o resto é 1 ou 3, significa que n é ímpar. E toda vez que n é ímpar, a divisão de n por 4 deixa resto 1 ou 3. Então, esses 2 casos podem ser agrupados num único caso aqui, que é n ímpar. E quando n é ímpar, a derivada enésima de f em x0 é 0. Agora, quando n é par, podemos ter 2 resultados aqui para essa derivada. Essa derivada pode ser 1 ou menos 1. Vai ser 1 quando n é múltiplo de 4. E vai ser menos 1 quando n não é múltiplo de 4, mas é múltiplo de 2. Isso corresponde à condição de 4 dividir n menos 2, ou seja, da divisão de n por 4, deixar resto 2. Então, para você saber quanto é a derivada enésima de f em x0, além de saber se n é par ou ímpar, você precisa saber se n é múltiplo de 4 ou não. Se n é múltiplo de 4, então a derivada vai ser 1. E se n não é múltiplo de 4, mas ainda assim é um número par, então essa derivada é menos 1. Resumindo, essa derivada, no caso em que n é par, pode ser dada por menos 1 elevado a n sobre 2. Porque o n sobre 2 aqui já resume a informação sobre n ser múltiplo de 4 ou não. Sabendo que n é par, esse n sobre 2 é necessariamente um número natural, mas pode ser par ou ímpar. O n sobre 2 pode ser par ou ímpar. Dizer que n sobre 2 é par equivale a dizer que n é múltiplo de 4. Nesse caso, a derivada enésima de f em x0 deve ser 1, e de fato aqui, menos 1 elevado a um número par é 1. Por outro lado, quando n sobre 2 é ímpar, essa potenciação vai me dar o resultado menos 1, porque é menos 1 elevado a um número ímpar. E ao mesmo tempo, n sobre 2 sendo ímpar, significa que n é par, mas não é múltiplo de 4, de modo que eu tenho o resto da divisão de n por 4 sendo 2, ou seja, o valor dessa derivada enésima de f em x0 deve ser menos 1, o que coincide com o valor da potência menos 1 elevado a n menos 2, no caso em que n é par, mas não é múltiplo de 4. Então, esta fórmula resume esses 2 casos aqui.
Pronto. Então, a partir desta fórmula aqui, podemos dizer que para cada k natural, a derivada de ordem 2k da função f no ponto 0 é igual a menos 1 elevado a k, enquanto que a derivada de ordem 2k mais 1 da função f no ponto 0 é igual a 0. Basta considerar n igual a 2k e n igual a 2k mais 1, respectivamente, aqui em cima. Se eu considero n igual a 2k, então eu tenho que n é par, e sendo n par, eu vou usar essa fórmula. Substituindo aqui n igual a 2k, eu vou ter menos 1 elevado a 2k dividido por 2, que é menos 1 elevado a k, que é justamente essa expressão aqui. Isso justifica esta igualdade. E a outra igualdade do outro lado vem do fato que este valor de n, 2k mais 1, é ímpar. Então, a derivada de ordem 2k mais 1 da função f no ponto 0 deve ser 0, de acordo com esta fórmula aqui. Pronto, agora eu vou usar essas duas fórmulas aqui junto com o teorema 2, que nos dá esta fórmula. Agora, quem é a derivada enésima de f em 0? Essa derivada pode ser menos 1 elevado a alguma coisa e pode ser também 0. Queremos agora substituir estes valores no lugar dessa derivada enésima de f em 0. Mas isso vai depender do n. Se n for ímpar, vamos usar 0. E se n for par, vamos usar menos 1 elevado a metade de n. Então, para saber exatamente qual expressão usar no lugar dessa derivada enésima de f em 0, temos que separar as parcelas com índice par das parcelas com índice ímpar. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. É claro que essas duas somas somadas equivalem a esta única soma aqui. Agora que eu já separei parcelas pares das parcelas ímpares, eu posso utilizar a fórmula que obtivemos para a derivada enésima de f em 0. No caso, quando n é igual a 2k, a derivada enésima de f em 0 é igual a menos 1 elevado a k. No caso em que n é igual a 2k mais 1, então essa derivada enésima de f em 0 é igual a 0. Como apareceu um 0 aqui dentro desse segundo somatório, todo o segundo somatório vai ser zerado. Então eu vou ficar apenas com esse primeiro somatório. Assim, f de x pode ser representada por esta série de potências. Ficamos, portanto, com esta representação da função cosseno. Cosseno de x é igual a somatório de menos 1 elevado a k vezes x elevado a 2k sobre fatorial de 2k, com k variando nos números naturais. Esta é a série de Maclaurin para a função cosseno. Tem um exercício aqui pedindo para usar esta fórmula 9 para exprimir raiz de 3 como soma de uma série numérica. A dica é tentar encontrar um valor de x tal que o cosseno de x seja igual a raiz de 3. Aí você usa esse valor de x aqui nessa equação e isso vai lhe dar uma série numérica que converge para raiz de 3. Exemplo 6. Considere a função g dada por g de x igual a seno de x. Esta função é de classe C infinito em R, porque ela possui as derivadas de todas as ordens em todos os pontos. Supondo que ela seja analítica no ponto x0 igual a 0, vamos encontrar sua série de Maclaurin. Para todo n natural, temos que a derivada enésima de g em x0 é dada por esta fórmula aqui, ó. Pode ser seno de x0, cosseno de x0, menos seno de x0 ou menos cosseno de x0. Porque quando a gente deriva uma vez a função seno, a gente obtém cosseno. Quando deriva de novo, obtém menos seno. De novo, obtém menos cosseno e de novo volta para o seno. Então as derivadas da função seno ficam se repetindo de 4 em 4, como aconteceu também com as derivadas da função cosseno. Aí você calcula aqui, põe o 0 no lugar do x0, vê quanto dá,
pode dar 0, 1 ou menos 1, e os casos a considerar são esses aqui. Esses 4 casos podem ser agrupados em apenas 2, que são n par ou n ímpar. Quando n é par, a derivada enésima de g em x0 tem que ser 0, porque o caso em que n é par corresponde a esses 2 casos aqui, ó. Quando n é múltiplo de 4 ou quando n menos 2 é múltiplo de 4. Nesses 2 casos, o n é par, e sempre que n é par, ele recai num desses 2 casos. Então, esses 2 casos podem ser agrupados nesse caso, quando a derivada enésima de g no ponto x0 é igual a 0. O caso em que n é ímpar corresponde aos casos em que o resto da divisão de n por 4 é 1 ou é 3. Nesses casos, a derivada pode ser 1 e pode ser também menos 1. Vai ser 1 quando a divisão de n por 4 deixa resto 1, o que é a mesma coisa de dizer que n menos 1 sobre 2 é um número par. Quando a divisão de n por 4 deixa resto 3, isso nos diz que n menos 1 sobre 2 é um número ímpar, de modo que o resultado aqui de menos 1 elevado à expressão aqui no expoente vai ser menos 1. Então, esses 2 casos podem ser resumidos aqui por esta fórmula. Menos 1 elevado a n menos 1 sobre 2. Quando n é ímpar, essa derivada enésima de g no ponto x0 é dada por menos 1 elevado a n menos 1 sobre 2. Logo, para todo k natural, a derivada de ordem 2k da função g no ponto 0 é 0, que vem daqui. E a derivada de ordem 2k mais 1 da função g no ponto 0 é igual a menos 1 elevado a k, que vem daqui. Com isso, pelo teorema 2, temos o seguinte. Já sabíamos que a função g podia ser representada por esta série de potências. Estamos usando a fórmula da série de Maclaurin, que vem lá do teorema 2. Agora separamos as parcelas pares das parcelas ímpares, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior. Perceba que a derivada de ordem 2k da função g no ponto 0 é igual a 0. Isso vai fazer com que todo esse primeiro somatório seja anulado aqui. Enquanto que o segundo somatório vai poder ser reescrito assim, com menos 1 elevado a k no lugar da derivada de ordem 2k mais 1 da função g no ponto 0. Então, a função g pode ser representada por esta série de potências. Ó. Ou seja, seno de x é igual ao somatório de menos 1 elevado a k vezes x elevado a 2k mais 1 sobre o fatorial de 2k mais 1. Esta é a série de Maclaurin da função seno. Como exercício, você pode tentar exprimir o número raiz de 2 como soma de uma série numérica. E a dica, nesse caso, é procurar um valor de x tal que o seno de x seja igual a raiz de 2. Exemplo 7. Considere a função h dada por h de x igual a exponencial de x. Esta é uma função de classe sem infinito em R. Supondo que ela seja analítica no ponto x0 igual a 0, vamos encontrar a sua série de Maclaurin. Para todo n natural, temos que a derivada enésima da função h no ponto 0 é a própria função h avaliada no ponto 0, já que a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Então, essa derivada enésima de h no ponto 0 é igual a exponencial de 0, que é 1. Então, pelo teorema 2, a série de Maclaurin da função h vai ser simplesmente essa aqui, onde no lugar da derivada enésima de h no ponto 0, consideramos o valor 1. Então, ficamos com o somatório de x elevado a n sobre n fatorial. Esta é a série de Maclaurin para a função h. Portanto, para todo x real, a exponencial de x é igual a o somatório de x elevado a n sobre n fatorial, com n variando nos naturais. Em particular, isto nos diz que a constante de Euler é a soma desta série numérica. Você pode encontrar estimativas arbitrariamente boas para a constante de Euler
usando somas parciais desta série aqui. Se você pegar, por exemplo, um somatório desta forma com 1000 parcelas, você vai obter como resultado uma aproximação muito boa da constante de Euler, que é aproximadamente 2,7, 1828, 1828, etc. No exemplo 8, é dado um P real arbitrário e é pedida uma representação por série de potências para a função f de x igual a 1 mais x elevado a p em torno do ponto x0 igual a 0. Então, eu preciso calcular as derivadas de diferentes ordens para essa função f. E é fácil perceber, quando a gente calcula derivada de ordem 1, derivada de ordem 2, etc., é fácil perceber um padrão que vai nos conduzir a esta fórmula aqui. Derivada késima de f em x é igual a p vezes p menos 1, vezes etc., até p menos k mais 1, vezes 1 mais x elevado a p menos k. A partir dessa fórmula, encontramos quem é a derivada késima de f avaliada em 0. Quando eu ponho 0 no lugar do x aqui, eu fico apenas com esses primeiros fatores, ó, que aparecem aqui. Ó. Então, derivada késima de f no ponto 0 é dada por esse produtório p vezes p menos 1, etc., até p menos k mais 1. Substituindo esta equação na fórmula da série de Maclaurin para a função f, obtemos o seguinte: ó, f de x pode ser representada por esta série de potências, onde o produtório que aparece aqui em cima foi colocado no lugar da derivada késima de f em 0. Certo? Então, esta série representa a função f. Mas tem uma maneira mais interessante de escrever essa série aqui. Note que quando p é natural e o k é menor que ou igual a p, este produtório aqui em cima, dividido pelo fatorial de k, coincide com isto que chamamos de coeficiente binomial pk. No ensino médio você estudou essa fórmula no assunto de análise combinatória. Essa fórmula dá a quantidade de combinações K a K de um conjunto com P elementos. Note que quando P é natural e o K é menor que ou igual a P, você pode usar essa fórmula e você pode simplificá-la para esta aqui. Esta fórmula faz sentido mesmo quando P não é número natural e ela nos motiva a definir um coeficiente binomial generalizado que permite que o P não seja número natural. Então, usando essa notação, este somatório pode ser escrito assim, e isto nos leva à seguinte representação por série de potências para a função 1 mais x elevado a p. Ela é dada pelo somatório do produto desse coeficiente binomial, pk, com a potência x elevado a k, e o k variando nos naturais. Aqui eu estou fazendo um comentário histórico sobre a descoberta desta fórmula, que é chamada binômio de Newton generalizado. Aqui o p é um número real qualquer. Quem descobriu essa fórmula com p real qualquer foi Newton, Isaac Newton, por volta do ano de 1665. A versão com expoente p natural já era conhecida por chineses e islâmicos desde a Idade Média. Exemplo 9. Dê uma representação em série de potências para a função f de x igual a x vezes raiz quadrada de x mais 1 mais raiz quadrada de x mais 1 em torno do ponto x0 igual a 0. Perceba que essa função f pode ser reescrita assim, ó, x mais 1 elevado a 3 meios. Basta notar que a raiz quadrada se repete, então a gente pode colocar essa raiz quadrada em evidência. Ela vai ficar multiplicando parênteses x mais 1 e parênteses x mais 1 vezes raiz quadrada de x mais 1 é igual a x mais 1 elevado a 3 meios. Então a gente quer representar por série de potências uma função que é exatamente da forma daquela função que eu expliquei aqui no exemplo anterior. Então essa equação 14
vai servir agora para a função do exemplo 9. Ó. Aplicando a fórmula 14 com P igual a 3 meios, que é o expoente aqui, ficamos com f de x igual ao somatório, aí entra aqui o coeficiente binomial, né? Veja que o P lá em cima não é natural, 3 meios, ó, mas mesmo assim faz sentido agora usar essa notação. Mas tem que lembrar como foi que a gente definiu a notação, né? Essa notação é definida por P vezes P menos 1, vezes etc, etc. Não vai até 1 não, vai até P menos K mais 1. E depois divide esse produtório por K fatorial. Pronto. O quociente desse produtório em cima pelo K fatorial é a expressão que define esse coeficiente binomial. E o x elevado a k eu estou apenas repetindo aqui. Então foi bem simples a solução desse exemplo, apenas usando a fórmula 14, com P igual a 3 meios, que é esse expoente aqui.